Vamos ler agora Ageu, capítulo 1, versos de 2 a 8. Acompanha comigo, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Graças a Deus, queridos. Esses dias atrás eu tive uma experiência que chamou um pouco a minha atenção. Bom, como os irmãos sabem, eu tenho a graça de Deus de trabalhar de uma maneira um pouco mais intensa, ajudando pessoas que necessitam de cura e libertação. Eu orei por uma pessoa que estava ali sendo dominada por um espírito maligno e quando eu fui expulsar aquele demônio, geralmente quando a gente vai expulsar demônio, a gente procura fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é o nosso referencial. Então geralmente a gente já cala-te e sai dele, né? Quando uma pessoa está ali dominada por demônios, nós precisamos já expulsar o demônio. Teve aquela exceção ali de Marcos capítulo 5, onde Jesus ele foi fazer ali uma libertação, ele acabou perguntando o nome do demônio. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, inclusive abrindo um parênteses aqui, se você tem o desejo de conhecer um pouco mais dessa área, essa área espiritual de libertação, eu faço um trabalho na internet, eu tenho um canal no YouTube, depois você me procura lá, onde eu falo especificamente sobre essas questões de guerra espiritual, expulsão de demônio e tudo mais. Agora voltando aqui, então nós procuramos expulsar rápido, mas houve ali uma resistência enquanto a libertação acontecia, e eu fiz algumas perguntas, para identificar quem era aquele demônio para poder expulsar, e o demônio me disse o seguinte: eu sou um espírito de desânimo, eu tenho trazido desânimo na vida dessa pessoa, eu suguei as energias dessa pessoa, faço essa pessoa ficar sonolenta o dia todo, enfim, foi dizendo várias coisas ali, e uma das coisas que ele falou ali com muita raiva é que ele impedia que aquela pessoa viesse na igreja, viesse ouvir a palavra de Deus, viesse nos cultos, e ali ele praguejando, dizendo que odeia os cultos, e que ele fazia de tudo para que aquela pessoa não viesse para os cultos, e ele diz também que inclusive ele e a turma dele, eles estão agindo na vida de muitas pessoas, tentando fazer essa oposição, para que as pessoas elas não compareçam na casa de Deus, para que a fé das pessoas se esfrie. É lógico, amados, que nós não vamos, obviamente, dar crédito àquilo que um demônio fala, nosso crédito precisa estar na palavra de Deus, mas pela experiência que eu tenho já de tantos anos trabalhando com isso, e aquilo até mesmo que a Bíblia fala, de vez em quando a gente percebe assim, parece que até as pedras estão clamando, e eu pude ver que aquilo é fato, era uma realidade. Eu não sei se você tem percebido, mas nós temos, nos dias atuais, lutado contra um forte vento de desânimo que vem contra a vida de todos nós, contra a igreja, contra a vida de muitas pessoas queridas. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui nesta noite. É lógico que o desânimo, existem muitas causas do desânimo. Eu dei aqui um exemplo, né? É lógico que nem todo desânimo tem ali algo espiritual por trás. Existem diversas fontes para o desânimo, a nossa própria carnalidade, a nossa natureza terrena. A Bíblia fala que a nossa carne ela é oposta ao espírito, então se nós alimentarmos a nossa carne, com certeza ela fará com que fiquemos desanimados para as coisas de Deus.
Mas de fato, são muitos ventos que sopram contra nós, e existe essa questão espiritual também. No texto que nós lemos, é interessante aqui que veio uma palavra de Deus, só para você entender esse contexto aqui de Ageu. Na realidade, Judá havia voltado do cativeiro. O povo de Deus ficou no cativeiro durante muito tempo. É uma situação que muitas vezes é até difícil nós imaginarmos, contextualizarmos esses detalhes, porque nós vivemos aqui num país livre, num país onde, graças a Deus, esse tipo de coisa não acontece, né? Mas imagina que a China, ela invadisse o Brasil e tomasse o governo do Brasil, né? Se bem há quem diga aí que a China está tentando invadir mesmo de outras formas. Mas imagina que, um exemplo, ou a China ou qualquer outro governo, e você fosse levado cativo para servir esse povo no país deles, e ali você, é como se você fosse sequestrado, é uma coisa complicada de se entender. Assim viveu o povo de Deus, amargou o cativeiro babilônico por muito tempo, tudo isso como consequência do pecado, da desobediência aos princípios da palavra de Deus. Mas aqui o povo havia sido liberto do cativeiro, e quando eles foram libertos, eles voltaram para a sua terra, eles começaram a reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. Só que logo o ânimo, o empenho para a reconstrução do templo, esse empenho foi diminuindo, e as pessoas começaram a se interessar mais pelas suas próprias vidas. Então por isso que aqui o Senhor, Ele fala, né, vocês estão construindo casas luxuosas para vocês mesmos, enquanto a minha casa, ela permanece em ruína. Então aqui a gente percebe um nível de desânimo e de frieza espiritual na vida desse povo de Judá. Deixa Deus falar com você. E é onde eles perderam o desejo, perderam, sabe, o coração de priorizar o reino de Deus, de priorizar o Senhor que os libertou daquela situação de vergonha, e esqueceram, se descontextualizaram e passaram a tentar viver por eles mesmos. E isso, infelizmente, tem acontecido nos dias atuais. Nós temos percebido que são dias difíceis. Inclusive a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias onde infelizmente as pessoas estão dando as costas para Deus, as pessoas estão trocando a bênção, assim como fez Esaú. A Bíblia fala ali em Gênesis capítulo 25, que aquele homem, ele tinha a bênção da primogenitura, mas ele chegou do campo cansado, exausto, e ele, quando viu ali o irmão dele fazendo uma comida, ele logo quis aquela comida, e em troca daquilo ele ofereceu. Na verdade foi pedido para ele, né, que ele desse a bênção da primogenitura, e ele falou: para que me serve essa bênção, se eu estou morrendo de fome agora, né? Então, aquele homem deixou com que um desânimo, possivelmente a falta de ânimo, a falta de vigor nas coisas espirituais, tomasse conta da vida dele. Sabe, amados, todos os dias nós temos que lutar contra o desânimo. Eu estou aqui hoje porque eu lutei e venci o desânimo. Você também tem lutado, tem vencido, mas é fato, muitas coisas hoje, elas infelizmente corroboram contra a nossa fé. Nós estamos cercados por muitas coisas. Eu acabei de dar aqui um exemplo da batalha espiritual, mas tem tantas outras coisas. Essa tecnologia, esse excesso de informação que nos bombardeia o tempo todo. Nós hoje, muitas vezes, ficamos aí reféns, dominados pelos nossos smartphones, por exemplo, e é onde o nosso tempo, as nossas energias são sugadas, e quando a gente menos percebe, o desânimo, devagarzinho, ele vai adentrando as nossas vidas, e ele vai nos esfriando. Outro dia, queridos, eu estava tomando um café. Se tem uma coisa que eu gosto muito é café, né? Eu estava tão atarefado, tinha muito trabalho para entregar, e eu fiz um café quente, maravilhoso daquele jeito, e deixei o café ali do lado enquanto eu trabalhava, mas o trabalho era tanto, que eu esqueci o café. Quando eu fui dar uma golada nele, ele já estava frio. E muitas vezes isso acontece com as nossas vidas, esse excesso de atividade que nos governa, esse tanto de coisa, pode fazer com que você tenha a sua fé enfraquecida, com que o desânimo bata na sua vida, sabe? Eu tenho percebido tantas pessoas, homens e mulheres, que
já foram usados por Deus, mas que hoje, infelizmente, perderam esse vigor, perderam esse desejo de investir no ministério, investir naquilo que Deus tem para as suas vidas. Mas, veja bem, amados, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus, Ele nos ama tanto, que o próprio Espírito Santo, Ele nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele nos ama tanto, que Ele envia profetas, muitas vezes, para falar conosco. O próprio Espírito Santo, Ele trabalha os nossos corações. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele convence você e a mim do pecado, do juízo e da justiça. Então o Senhor, é lógico que Ele tem um limite, Ele não vai forçar, obrigar que possamos servi-lo e abandonar o desânimo e a frieza espiritual, mas o Senhor, Ele emite alertas, Ele fala conosco. A Bíblia diz, amados, que no zelo nós não podemos ser remissos, nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então você tem que estar fervendo, tem que estar quente, né? Não pode ser morno. Inclusive Jesus disse que para aquela igreja, né, que o estado de mornidão espiritual traz nele enjoo. Mas sabe, essa palavra o meu objetivo não é apontar o dedo, não é, eu estou primeiramente me alimentando, Deus está falando comigo primeiramente, eu preciso aqui nessa noite sondar o meu coração e avaliar se alguma área da minha vida, do meu homem espiritual, onde há algum nível de frieza espiritual, porque muitas vezes nós corremos esse risco, assim como Moisés, né, a Bíblia fala que ele usava, quando ele ia para a presença de Deus, a glória de Deus, ele estava diante da glória de Deus, quando ele voltava, a face dele brilhava, o povo de Deus tinha medo daquilo, e para que o povo não se assustasse, ele colocou um véu. Depois o apóstolo Paulo fala que houve um tempo, onde a face dele não brilhava mais, e ainda assim ele andava com um véu, para que as pessoas achassem que ele estava, né, na unção, que estava tudo certo com ele. Todo homem de Deus, todo líder, infelizmente é tentado a viver assim. Então nós temos que sondar os nossos corações, porque muitas vezes já há algum nível de frieza espiritual, já há algum nível de, sabe, o espírito do fariseu na vida de muita gente, e as pessoas, né, tentam trazer essa imagem de espiritualidade, sendo que não há, só Deus pode sondar os nossos corações e saber aonde, de fato, a forma como nós estamos. Mas enfim, aqui nessa noite eu quero te chamar, sabe, eu quero fazer um apelo. Não permita que o desânimo, ele governe a tua vida. Não importa se o desânimo é causado por espíritos malignos, se o desânimo é causado pelo pecado, se o desânimo é causado pela sua carne, que tem sobrepujado o Espírito e os princípios da palavra de Deus. É uma noite onde o Senhor te chama para Ele novamente. Então nós precisamos, amados, abandonar o desânimo. Fala comigo aí se você puder. Sai da minha vida, desânimo. Então eu quero falar rapidinho aqui, amados, como a gente faz para poder abandonar o desânimo. Amém? Para que a frieza espiritual, ela saia das nossas vidas. Para você abandonar a frieza espiritual, em primeiro lugar, existem algumas decisões práticas que nós precisamos tomar. Nós precisamos, queridos, priorizar a nossa vida espiritual. Essa é a primeira decisão, priorizar a nossa vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? O texto que nós lemos, Ageu 1, versículo 4, fala assim, ó, Deus falando: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Então veja bem, como eu disse, né? Aquele povo havia voltado do cativeiro, e eles começaram a reconstruir o templo, e desistiram, e passaram a investir somente em suas próprias vidas. E ali Deus percebeu que a casa dele estava em ruínas, e o povo estava investindo em suas próprias vidas. O que isso me diz, amados? Muitas vezes nós estamos focados em nós mesmos, focados no nosso egoísmo, pensando apenas no nosso conforto, ou seja, na nossa vida natural, e nós esquecemos da vida espiritual. Amados, nós somos seres espirituais, sabia? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. O teu espírito é a parte mais importante, a parte que se relaciona com Deus, é onde você é a morada de Deus no espírito, a habitação de Deus no espírito. E amados, a vida espiritual, ela precisa ser a nossa prioridade. Eu não estou dizendo que nós temos que espiritualizar
tudo, não é esse extremo. Mas de fato, o Espírito de Deus, morando no nosso espírito, precisa governar as nossas vidas, de modo que, independente das circunstâncias que nos rodeiam, talvez você hoje viva uma situação de conforto financeiro, por exemplo. Então você talvez seja uma pessoa muito atarefada, um grande empresário, com muitas coisas a se fazer, amém, glória a Deus pela tua vida, e inclusive o fato de você ser um empresário, o fato de você ser uma pessoa de muitos bens financeiros, isso faz parte do chamado de Deus para a tua vida, você precisa entender o que Deus tem para você nesse nível, ou mesmo se você é uma pessoa que vive com a escassez de recursos, como por exemplo, esses dois extremos, eles podem fazer com que fiquemos inquietos, preocupados em resolver os problemas e administrar o que temos, mas independente disso, nós não podemos abandonar a vida espiritual e focar só na vida natural. O apóstolo Paulo fala que aqueles que esperam em Cristo somente nas coisas dessa vida, são os mais infelizes desse mundo. Então, nós precisamos focar naquilo que é invisível, na vida espiritual, ou seja, isso diz respeito a priorizar Deus, acima de todas as coisas, priorizar Deus, sabe, mas isso precisa ser estabelecido como uma regra, como o ponto mais alto da tua vida. Então o que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como você prioriza a tua vida espiritual? Quando você estabelece, vou dar um exemplo aqui, não é religiosidade, ok? Mas quando você estabelece que nenhum outro compromisso vai ser mais importante do que o compromisso seu de participar dos cultos de celebração da igreja, do que você participar das células, porque isso para você não é uma coisa opcional, é uma prioridade, amém? Uma reunião de oração é uma prioridade, eu não vou abrir mão por outras coisas. Então nós vivemos hoje, amados, em tempos difíceis, em tempo onde muitas vezes as pessoas até esquecem que há uma vida espiritual, e isso faz com que o desânimo ele consiga governar as nossas vidas. Então priorize a tua vida espiritual, amém? Em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, queridos, nós precisamos entender que a frieza espiritual, ela tem consequências, então o texto bíblico fala o seguinte, fala isso, ó, Ageu 1, 5 e 6, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Aquele povo estava ali, trabalhando, eles estavam voltados somente para eles mesmos, haviam abandonado o projeto da reconstrução do templo, estavam preocupados apenas na reconstrução das suas próprias vidas, focadas no seu templo, no seu egoísmo. Porém, apesar de todo o trabalho investido, a vida deles não dava fruto digno. Eles, inclusive aqui, nesta realidade, eles passavam necessidades de coisas básicas. Ou seja, a vida não ia para frente, não havia felicidade, não havia paz. E assim vivem muitas pessoas atualmente, até mesmo aqueles que acabam ganhando muito dinheiro. Essas pessoas muitas vezes acabam não tendo paz de espírito, tranquilidade. Ou então aquelas pessoas que trabalham, fazem de tudo, e ainda assim não conseguem ver o fruto digno do seu trabalho. Você percebe que a bênção de Deus não repousa sobre a tua vida. Eu não estou dizendo aqui que nós cremos num evangelho triunfalista, onde uma vez que servimos a Deus, todas as áreas das nossas vidas, tudo vai bem, você não vai ter nenhum problema mais, você vai comprar um carro zero, mas você vai comprar um carro zero assim, em nome de Jesus. Não estou dizendo isso, esse evangelho ele não é verdadeiro, mas queridos, que de fato a bênção de Deus, ela vem sobre nós, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, isso é verdade. Inclusive quando você estuda ali, Deuteronômio capítulo 28 ali, o Senhor estabelece as bênçãos decorrentes da obediência aos princípios da palavra de Deus, e as maldições
como consequência do pecado, da desobediência aos princípios da palavra de Deus. E quando nós cedemos ao desânimo, quando nós permitimos que o desânimo, ele se instale nas nossas vidas, ele faz com que nós nos afastemos da vontade do Senhor, não tem jeito, nós amargaremos consequências, derrotas, e o Senhor muitas vezes até permite o sofrimento, para que você, através desse sofrimento, possa se voltar para Ele. Então você precisa estar de acordo com Ele, alerta, existem consequências, até nesse caso que eu contei, dessa experiência, dessa libertação, esse desânimo na vida daquela pessoa, a deixava vulnerável para o mundo espiritual. Não pense você que o fato de permitir com que a frieza espiritual, aquilo que afasta você das coisas do Senhor, te leva mais para perto do mundo, do entretenimento e tantas outras coisas, não pense você que isso vai fazer com que a bênção venha sobre a tua vida. Com certeza os demônios vão se aproveitar dessa brecha. Amém? Então presta atenção nisso. Então, para que possamos, queridos, abandonar a frieza espiritual, nós precisamos entender que tem consequências. Tem consequências. A coisa é séria. Em terceiro lugar, queridos, para abandonarmos a frieza espiritual, nós precisamos voltar para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor. Por que eu digo isso? Aí no texto que nós lemos, Ageu, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, o versículo 8: vão até o monte, só até aqui, vão até o monte. Na verdade o texto todo fala, né? Ele tá ordenando que aquele povo vá ao monte, para que o templo seja reconstruído, mas vão até o monte. Quando nós falamos de monte, queridos, o monte ele fala, é um lugar alto, né? Sugere um lugar alto. Lugar alto é onde Deus habita, sabe, queridos? E quando a gente fala de monte, a gente pensa em subida. Subir é sempre mais difícil, é mais fácil descer, não é verdade? É mais fácil ceder à carnalidade, é mais fácil, infelizmente, nós nos afastarmos do Senhor. Subir é sempre mais difícil, mas quando fala de subir, isso diz respeito ao quê? A irmos para um nível maior de comunhão com Deus. Isso diz respeito a nós voltarmos ao primeiro amor, sabe? A nos apaixonarmos de novo. Aliás, amados, e essa tem que ser a nossa motivação. Nós estamos aqui, nós servimos ao Senhor, nós somos filhos, nós somos regenerados pelo Espírito, e nós estamos aqui porque, primeiramente, queridos, porque nós o amamos. Essa precisa ser a realidade. Nós amamos, Ele precisa ser o nosso amor maior. Esse, inclusive, é o primeiro grande mandamento. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, né? E o principal é amar o Senhor, com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E nós sabemos qual é o nível do amor, do nosso amor hoje pelo Senhor. E o Senhor sabe também. O fato é que precisamos ser honestos. Muitos de nós, muitas vezes perdemos o primeiro amor. Jesus, inclusive, ele advertiu uma igreja ali em Apocalipse 2:4, ele fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele sabe, queridos, que muitas vezes a razão de algumas posturas que nós temos, sabe, de endurecimento, de tantas críticas, é porque nós não estamos mais tão apaixonados pelo Senhor. É assim como num casamento, infelizmente, existem muitos casais que permanecem casados, tem que permanecer mesmo, mas que infelizmente não nutriram o casamento adequadamente, e o amor ele vai se esfriando, ele vai se acabando. Então isso é sério, amados, isso é sério. Nós precisamos amar o Senhor, amar acima de tudo, e aqui Jesus ele continua dizendo, né? Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu lembro, queridos, quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, tive uma experiência com Ele. Amados, que maravilha aquilo.
Meus amigos, eu não queria nem ir embora, eu queria morar na igreja, eu queria ficar aqui. Eu estava igual quando o salmista fala, né, Salmo 27:4, se eu não me engano, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na tua presença. Eu nunca vou me esquecer, eu estava ali nos meus primeiros passos, não conhecia muita coisa, estava conhecendo a palavra de Deus, eu não sabia que existia profecia. Eu estava num culto, adorando a Deus, no meio da adoração, chorando, sendo envolvido pelo amor de Deus, e de repente uma pastora veio e me disse o seguinte, eu não me conhecia, nunca, nem eu a conhecia, na realidade eu estava na igreja, eu tinha me convertido, acho que não tinha nem um mês de igreja, e ela disse assim, uma palavra que eu nunca esqueci, Deus, Ele está revelando para você do amor dEle, mas Ele vai te revelar uma porção tão grande desse amor, que esse amor vai te inundar, e esse amor dele na tua vida vai varrer toda a sua família, todos conhecerão do amor de Deus. Poxa, quando eu falo isso aqui, eu queimo na presença dele, né? E como foi maravilhoso aquilo, até hoje eu lembro daquela palavra, já tem muito tempo, mas a minha motivação era essa, era o amor de Deus, a presença, e queridos, nós precisamos voltar para isso, porque se de fato, quando nós não amamos, quando nós perdemos isso, realmente, aí as coisas espirituais, elas se tornam pesadas, então nós corremos o risco de nos tornarmos fariseus, de nos tornarmos pessoas muito críticas. Então eu te convido, independente da sua situação, da sua circunstância hoje, independente dos seus problemas, dos desafios que você tem na tua vida, há um coração de Deus aberto para você, disponível, o tempo todo, Ele está com os olhos dEle, fitos na tua vida, Ele ama você, até hoje, queridos, é maravilhoso tudo que eu, Deus me usa pela misericórdia dEle, tenho visto o Senhor operar curas, milagres, eu tenho a graça de Deus de orar por pessoas, de ver coisas acontecendo, Ele fazer, né? Nós não somos nada, mas queridos, a melhor coisa que eu tenho na minha vida, é o tempo que eu passo com Ele na minha casa, é quando eu estou a sós com Deus, meu tempo de adoração, de comunhão, tempo de namoro com Deus, esse é o meu tudo, é o meu máximo, mas todos os dias, queridos, eu preciso lutar por isso, porque se eu permitir, se eu não nutrir esse amor, se eu não corresponder a esse amor que já foi investido na minha vida, porque Ele amou primeiro, lá na cruz Ele deu o Filho dEle, para que Ele pudesse ter você e a mim para Ele, então se eu não corresponder a esse amor, eu começo a esfriar, então nós precisamos voltar para o primeiro amor, suba para o monte, é difícil subir, não é fácil, como eu acabei de dizer, é difícil, é mais fácil descer, é mais fácil afastar, mas toma essa decisão, não é impossível, ok? Não é impossível, é difícil, está difícil pastor, vem na igreja, dá um jeito, vem na igreja, não estou conseguindo, você vai conseguir, se levanta e vem, amém meus irmãos? Voltar ao primeiro amor, e eu vou finalizar aqui, o quarto ponto para que possamos abandonar a frieza espiritual, queridos, você precisa, eu e você, nós precisamos trabalhar na casa de Deus, trabalhar na casa de Deus, poxa, mas como assim trabalhar na casa de Deus, pastor, a igreja vai me contratar? A verdade é o seguinte, o mesmo versículo que nós acabamos de ler, Ageu 1:8, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me alegrarei e serei glorificado, amém? Então é trazer madeira para reconstruir, ou seja, queridos, nós precisamos trabalhar, essa é a vontade de Deus, sabe? Isso precisa cair a ficha, principalmente para a geração atual, amados, não tem como, na casa de Deus não tem lugar para preguiça, entendeu? A preguiça espiritual, não tem lugar, não cabe a preguiça, Jesus Ele morreu por nós, queridos, e Ele deseja que nós sejamos ativos, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, o Evangelho que diz que você só vem na igreja para receber das bênçãos, só um pastor orar por você, e determinar que vai dar tudo bem na tua vida, e você vai para casa sem ter nenhum compromisso, de servir na obra de Deus, é um evangelho mentiroso, é por isso que essa igreja não deixa você ficar acomodado, essa igreja está sempre te estimulando, para que você evangelize, para que você abra casas de paz, para que você se envolva com o ministério, porque nós somos chamados, queridos, para o trabalho, nós fomos predestinados por Deus,
para gerar frutos. Amém? Então essa é a vontade de Deus. E uma das maneiras de espantar o desânimo e a preguiça espiritual é você trabalhar na casa de Deus. Como é que eu trabalho? Você precisa descobrir qual que é a tua função na casa dele. Eu me refiro ao teu ministério, o seu serviço. Nós fomos chamados, amados, para sermos servos. Uma vez Jesus falou para os discípulos dele: o maior dentre vocês é aquele que serve. Então nós precisamos servir. Eu estou aqui nessa noite servindo você com o ministério da palavra e com os demais, as outras atribuições e dons que Deus colocou na minha vida. Agora você, presta atenção, você tem um dom, sabia? Olha, você tem um talento. Conhece a parábola dos talentos? Então você tem um talento que precisa ser desenvolvido. Mas, amados, o desânimo e a frieza espiritual tem feito com que muitos de nós enterremos os nossos talentos, os nossos dons, infelizmente. Não faça parte desse time. Não entre, meu irmão, para a estatística do crente que arquiva o dom e o chamado, e do crente que só fica criticando. Já viu? Infelizmente, em todo lugar tem aqueles irmãos que gostam de falar mal da igreja. O cara vem na igreja e ele começa a analisar a forma como tudo é feito, e ele começa a dar as opiniões dele, dá um monte de opinião. Tem que mudar isso, o louvor tinha que ser assim, o fulano tinha que fazer isso, o outro pastor tinha que ir para tal lugar, e começa a resolver a vida da igreja ali. Só que o cara não ajuda nada, a pessoa não presta para nada, com todo respeito, está ali de braços cruzados. É fácil falar, é fácil jogar pedra, difícil é ser vidraça. Então nós precisamos, queridos, decidir. Ou nós ficaremos inertes, paralisados, só falando besteira, ou a gente vai se envolver na obra, vai entender que é o chamado do Senhor. Então Ele te deu dons. Lógico que me falta tempo aqui, até para discorrer com os textos da palavra de Deus. E é isso. Então nós vamos trabalhar. Qual é o teu ministério? O que você pergunta para Deus, Ele vai te falar. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Sabe? E se envolva na obra de Deus. Trabalha na igreja. Olha que maravilha. Isso aqui é a obra de... Você está trabalhando é para Deus. Essa tem que ser a nossa motivação. Eu vejo, esses dias eu estava reunido com alguns jovens e vendo tanto que eles trabalham, fazem acontecer nos bastidores da igreja, fazem coisas que muitas vezes os pastores nem sabem. E queridos, a alegria de ver pessoas que estão fazendo é para Deus. Quando a gente faz para Deus, a gente não espera o reconhecimento humano. Eu fico feliz, eu achei o meu chamado, eu encontrei. Eu conheço um irmão dessa igreja aqui, que ninguém sabe, mas esse irmão, ele entendeu o chamado dele, o Senhor o abençoou, ele acaba tendo uma vida financeira um pouco mais privilegiada. Ele envia ofertas para fora, para igrejas fora daqui. Ele paga muitas vezes a escola de crianças que ele conhece, abençoa. Ele entende esse ministério, sabe, de socorros, está sendo útil na obra de Deus, está trabalhando, não está ali, queridos, sabe, encavernado no seu egoísmo, na sua frieza espiritual, que é isso que o vento do desânimo, da frieza, pretende fazer conosco. Amém? Então eu deixo essa palavra com você, quero fazer uma oração pela tua vida agora. Vamos abandonar, queridos, a frieza espiritual, vamos abandonar, frieza, desânimo. E como é que a gente faz isso? Vamos priorizar a nossa vida espiritual, ok? Você é mais do que isso, você é mais do que os seus sentimentos, você é mais do que o seu corpo, amém? Mais do que as suas emoções. Você precisa sim ter esse cuidado, saber que a frieza espiritual, ela vai trazer consequências danosas para a tua vida. Você precisa voltar para o primeiro amor, se apaixonar de novo, se arrepender, sabe, de ter se afastado do Senhor. E para terminar, você precisa trabalhar na casa de Deus, se envolva nos ministérios da igreja, de maneira prática, sirva, não esperando recompensa humana, mas fazendo como quem faz para o Senhor, amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Fecha aí os teus olhos. Nós vamos adorar a Deus aqui com uma última canção. Eu já venho orando por você para finalizarmos. Oh,
adoramos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero pedir a tua bênção. Oh Senhor, a tua bênção, teu poder, a tua bondade que nos conduz ao arrependimento. O Senhor é um Pai tão bondoso, tão amoroso, que quando percebe que estamos nos afastando, o Senhor vem ao nosso encontro. O seu amor incondicional nesse momento possa cercar a vida de cada um dos teus filhos, da tua igreja. Espírito Santo, visita essa pessoa nesse momento, essa casa. Espírito Santo, toca na vida dos teus filhos. Toca, Deus, que um novo tempo se inicie na vida dos teus filhos. Nós não aceitamos, ó Deus, nenhuma ordem de desânimo sobre as nossas vidas. Não aceitamos, Senhor, não aceitamos. Nós ordenamos que os ventos de desânimo, que eles nos abandonem no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai Santo, abençoa-nos nessa noite. Espírito Santo, traga sobre nós uma nova unção, ó Deus, para que possamos andar de acordo com o teu coração. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Se você que ouviu essa palavra, se você está aqui pela primeira vez, se você é uma pessoa que talvez esteja sozinha, precisando de ajuda, nós podemos ajudar você. Eu peço para que você deixe aqui nos comentários. Nós temos aqui
tem o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp. Nós queremos orar pela tua vida, poder te ajudar de alguma forma, porque Jesus te ama tanto, Ele foi na cruz, morreu por você, e nós temos, movidos por esse amor, nós também podemos te ajudar. Amém? Deus abençoe você, um ótimo final de noite e até o final de semana.